queridas, Deus abençoe você, sua vida, e nós estamos juntos mais uma vez em Pérolas à Mesa, em mais uma entrevista, em mais um testemunho. Hoje com a minha amiga, né? Ela é recepcionista da igreja onde nós frequentamos e ela é a Josimara, que nós chamamos carinhosamente de Josi. Né? Seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigada pelo seu sim. Obrigada porque você sentiu esse mover e entendeu essa importância, né? Esse projeto que nós temos aqui, né? De testemunhar o Senhor Jesus. Amém. Bom, Josi, nós vamos falar sobre maternidade, né? Nós estamos numa série falando sobre maternidade, ainda no mês das mães, no mês em que nós comemoramos, né, o Dia Internacional da Família, que foi no dia 15 de maio, e eu não posso deixar passar o seu testemunho, que é maravilhoso, né? É um testemunho impactante, é um testemunho que agrega em nós e que inspira muitas mulheres e mães, ou aquelas que querem ser mães, né, na sua jornada de vida. Primeiro eu quero começar te perguntando, qual a sua idade hoje? Hoje eu tô com 37 anos. 37. E você foi mãe aos? 35. 35. Tem pouco tempo, recente. E eu quero, né, te perguntar assim, esse sonho de ser mãe, nós mulheres carregamos desde meninas, né? Menina, já brinca, né, gente? A gente já brinca, exatamente, né? De boneca, e a gente vai treinando ali, até mesmo sem querer, mas a gente já vai sendo treinada e preparada para isso, né? E você tomou a decisão aí de exercer, né, essa maternidade mais tarde, né? Depois dos 30. Isso. E conta um pouquinho para nós, como é que foi essa trajetória de depois dos 30 ser mãe e como é que foi? Bom, a pasta das mulheres, né, que eu creio que vai estar, testemunho está chegando a vocês, na verdade, foi o seguinte, né, casei e tal, e quando, né, a gente toma os remedinhos e pronto, aí resolvi parar. Mas só que eu não pensei, né, mulheradas, que ia ser um processo muito demorado. E quando eu casei... Você fala dos remédios, os contraceptivos, isso, né, que é pra gente evitar a gravidez. Isso, aí só que se eu soubesse que a minha trajetória... Mas apesar que não posso começar nesses detalhes, porque é muito grande. Mas aí quando eu resolvi ser mãe, né, aí... Pronto, resolvi. Hoje, parei. E foi daquele processo, e comecei, né? E o meu médico falou, não, Josimara, pode parar. Beleza, aí comecei a parar. E foi indo, só que, na verdade, meu sonho não era, né? Eu fui ser mãe aos 35, mas a minha vontade... Você parou de tomar remédio quando? Com quantos anos? Não lembro muito a idade certa, Gisele, professora Gisele, mas eu creio que a minha vontade de ser mãe era antes dos 30. Só que não foi a permissão de Deus, né? Eu creio que eu tive que passar por esse processo, porque Ele quis assim, né? Na minha vida. Pra mim estar hoje aqui contando pra vocês. Amém. Né? Amém. E aí eu parei e tal, e foi aí que começou, né? Passou um ano, né? 2 anos, 3 anos e 4 anos. E foi aonde que nesse processo, claro, né, com certeza, isso foi fundamental na minha vida. Eu estar na igreja, porque eu acho que, eu falo por mim, né, pela minha pessoa, que acho que se eu não tivesse na igreja, eu acho que eu nem sei o que seria de mim hoje, porque foi doloroso, foi difícil, é um processo muito... Aqui, ó, joelho, né? Tá aqui, Gisele, pastora Joyce, muita gente que me ajudou em oração, mas foi muita gente, né? Eu falo que, como eu já vim num berço evangélico, então tem o lado da minha mãe,
né? A minha avó, que ela falava comigo, não, calma, Josimara. Gente, vocês não ligam se eu chorar, porque... Faz parte. E ela falava comigo assim, calma, Josimara, tudo tem no seu tempo. Eu falava, vai, vó, mas será que eu não vou ser mãe um dia? Vai sim. E tem a participação da minha mãe, né? Que, como todos sabem, hoje ela não tá aqui. Mas eu não esqueço um dia que ela falou comigo assim, eu na varanda da casa dela, e ela falou comigo, Josimara, não liga, porque as pessoas vão te falar, porque as cobranças vêm, porque você namora, você tem que casar, você casa, você tem que ter filho, se você tem um filho, depois você tem que ter mais um. Então assim, as cobranças vêm, ela falou comigo, e ela falou comigo, não se preocupa não, que a hora de Deus vai chegar na sua vida. E foi onde que eu falei, poxa, se a minha mãe, ela não me cobra, por que eu tenho que, né, ouvir as cobranças? Mas acaba que não tem como a gente ouvir as cobranças do ser humano, né, porque não tem como. Mas foi onde que começou o meu processo, gente, foi aí. Foi oração, foi campanha. Hoje eu devia ter trago os meus projetos de vida, todos têm o nome do Isaac, todos. E eu não tinha, isso foi, eu tenho projeto de 4 anos, de 5 anos, e todos têm o nome dele. Mesmo assim, eu sabia que o dia viria, estava escrito ali. Amém. E é fé, né? É fé. E eu colocava o nome dele, e eu sempre coloquei nome de menino, é tão engraçado que eu falei, Deus já me mostrava que eu teria um menino, eu sempre colocava Isaac. E foi nesse processo todo, e foi aonde que eu passei tive que fazer uns tratamentos. Eu já ia te perguntar sobre isso, né? Se você teve que fazer algum tratamento para poder engravidar. Tive que fazer um processo que chama, não sei se eu acho que muitas mulheres devem saber, né? Chama-se laparoscopia, que é um processo que você faz. Hoje em dia não tem muita cirurgia, né? Eles fazem muito pelo umbigo, então tem que abrir, né? Nada. E esse médico foi, assim, uma bênção de Deus na minha vida, né? Eu creio que não só ele, mas como um colega do meu esposo. Ele já trabalhou com meu esposo há muitos anos, tinha trabalhado com ele há muitos anos, e ele, por coincidência, cortava cabelo com o primo do meu esposo, e ele falou, olha o Renatinho, como é que tá? Eles conhecem meu esposo como Renatinho, tá, gente? E ele falou, não, o Renatinho tá bem, ele teve filhos? Não. E ele falou, não, me passa o contato dele. Aí foi aonde que começou todo o meu processo com relação a médicos, a exames. E ele me indicou um médico maravilhoso, que eu creio que foi o enviado de Deus aqui nessa terra para mim. E eu sempre agradeço, eu louvo a Deus pela vida dele, que ele foi maravilhoso. E nesse processo eu passei por outros médicos, muito assim, não atenciosos, sabe? Já me jogando que eu tinha que gastar dinheiro, muito dinheiro, né? Porque quem sabe, processo de disseminação, esse trem é muito caro. É verdade. Né? Então, eles já me jogaram nesse nível. Então, assim, eu saía do consultório, gente, arrasada. Arrasada. Né? Arrasada. E eu, assim, eu louvo a Deus também, glorifico pela vida do meu esposo, que sempre, Josimara, vai dar certo. Josimara, não se preocupa. E ele o tempo todo assim comigo, Josimara, não se preocupa. Ele me via chorando, e ele, gente, em momento nenhum, ele entrava em desespero comigo. Então, ele tinha a minha fortaleza ali do meu lado, que era ele. E nesse intervalo, eu conheci o Dr. Marco Túlio, maravilhoso, igual eu falei com vocês, que é um anjo aqui nessa terra, que ele simplesmente falou comigo, Josimara, e nesse intervalo, gente, eu já tinha feito tudo, já tinha feito vários processos de exames, e quando eu cheguei aí nele, eu já fui com meus exames todos prontinho. Ele simplesmente falou comigo,
semana que vem você já vai fazer sua cirurgia. E eu saí lá do consultório, assim, ele falou, aí vem a questão da idade. Falei com ele assim, doutor Marco Antônio, mas eu tô muito velha. Eu, velha, Josimar? Você tá doida? Você tá muito nova, menina. Não se preocupa com a idade, não. E aí ele falou comigo assim, bom, Josimar, os exames estão aqui, eu já vi que você já fez vários exames. Eu mostrei pra ele e ele falou comigo, semana que vem você já vai fazer cirurgia. Que rápido, filha, né? Nossa, eu falo assim, gente, foi um anjo de Deus aqui nessa terra pra mim. Nossa, foi maravilhoso. E eu com muita vergonha, né, gente? Por quê? Porque eu sou uma menina assim, quem me conhece, eu sou muito vergonhosa. E eu tinha vergonha de falar com as pessoas que eu estava em processo de tratamento, que eu fazia os exames, e as pessoas me cobravam, mas você já fez um exame, você já fez isso, você já passou no médico, você já sabe realmente que você vai poder ser mãe? E aquilo, as cobranças, eu morria de vergonha de falar que eu tinha feito exame, que bobeira, né? Morria de vergonha. Mas nesse intervalo eu conheci ele, né, o Dr. Marco Antônio, que eu já fiz os exames com ele. Na próxima semana, não durou 2 semanas, já me encaminhou para uma cirurgia. Depois eu voltei no consultório dele, ele falou, Josimar, eu te dou 6 meses para você engravidar. Se nesse processo você não engravidar, nós vamos tentar outros. Ele falou comigo. Em momento nenhum, ele me falou, não vai dar certo, não, esses exames aí você não vai conseguir, não. Ele sempre, me deixou, nossa, né? Gente, maravilhoso. E nesse intervalo ele me deu 6 meses, né, e foi aonde que eu engravidei com 5 meses, depois que eu fiz o processo todo, né, dos exames. E eu louvo a Deus pela vida dele, nossa, foi maravilhoso. Foi um processo muito dolorido, porque a gente sabe, como ser humano, que as pessoas cobram muito da gente, né? Eu quero te perguntar um pouquinho sobre isso, né? Você falou que foi criada no berço evangélico, e isso ajuda a gente muito. A gente sabe que tem o poder da oração e o milagre que aconteceu, né, da fé. Isso tudo, claro, motiva a gente, né? Traz para o nosso interior até uma força que a gente não consegue explicar. Mas tem um processo pessoal, processo interno. As orações, elas ajudam muito e fortalecem muito a gente. Mas tem um processo interno, que vem o nervosismo, a ansiedade. E como foi para você lidar com essa situação, mesmo sendo tímida? Ou melhor, né? O pior, sendo tímida, tendo essa vergonha, porque a gente não quer expor, não quer falar. E como é que você conseguiu lidar com isso? Porque isso não é um processo fácil, né? Você, né, os seus relatos aí foram mais de 4 anos orando, né, para que esse milagre acontecesse. Então conta um pouquinho pra gente sobre essa questão da ansiedade, do nervosismo, do choro até mesmo, porque a gente chora, né, esperando esse milagre acontecer, e a gente quer uma resposta rápida, mas tudo tem um processo, como você mesmo falou, né? Deus, ele tem um processo com a gente, né? E na verdade não foi a demora, foi Deus preparando vocês para essa chegada, né? Mas conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, a questão da ansiedade, eu achei que eu ia ficar louca. Vou mentir pra vocês não, porque a ansiedade, ela me trouxe, sabe, eu ficar no meu canto. E nessa época desse processo que eu passei para engravidar, eu não trabalhava, então eu ficava muito em casa. Meu esposo falava, Josimar, eu fico preocupada com você aí dentro, sozinha, fica lá com sua mãe. Eu falava, não, Renata, eu tô bem, eu tô ficando... E nesse processo eu queria ficar muito sozinha. Por quê? Porque se você fica ao lado de algumas pessoas, aí as pessoas começam a te falar. E é engraçado que nesse processo, gente, da ansiedade, é aonde que tudo acontece. Todo mundo engravida, menos você. E assim, as minhas amigas, elas casaram, e cada uma foi tendo filho, e eu não. Então eu falava, meu Deus, você não vai chegar a minha hora nunca. E Deus falando, calma, Josimar, calma, não é a sua hora ainda.
E eu senti isso dentro de mim, sabe? Deus falando comigo, mas eu queria naquela hora. Por que eu queria naquela hora? Porque todo mundo estava tendo naquela hora. E eu queria naquela hora. Não, mas Deus falava comigo. Não, Jesus, não é só a hora. Você ainda tem que... Eu creio, gente, que hoje eu estou contando esse testemunho para vocês, porque eu precisava passar por esse processo para mim estar contando para vocês hoje, porque tá sendo a primeira vez que eu tô contando meu testemunho para vocês, né? E todo mundo sabe, assim, em relação da minha família, as pessoas falam, nossa, Josimar, Isaac, você sabe que é testemunho, né? E eu nunca contei, então tá sendo agora. E o processo da ansiedade atrapalha muito, né? Você fica... Ai, gente, é uma sensação assim, eu falo que quando Deus falar com vocês, calma, acalma, porque esse processo de ansiedade é muito doloroso, te machuca, o seu interior, parece que você pede pra morrer, porque é muito desgastante, é muito triste, é muito angustiante. Mas aí você teve sua mãe e a sua avó ao seu lado, sempre te amparando, sempre conversando com você, né? Uhum. Te colocando pra cima, não deixando a sua fé esmorecer. Isso, né? Porque a minha mãe e a minha avó, minha mãe toda a vida, né, é evangélica, minha avó também, então a gente ia dormindo pra igreja, então ela nunca deixava a gente para trás, então nós crescemos no berço evangélico, né? E eu creio que elas teve um papel muito fundamental na minha vida, porque toda vez que eu estava nesse processo de tristeza, de ansiedade, eu descia, né, para casa da minha avó, eu chorava, e ela, Josimar, não fica assim. E eu creio que elas também, né, vendo eu passar por aquele processo, muitas orações, muitas campanhas, né? E a minha mãe falava comigo sempre, calma, Josimar. A minha mãe, calma, Josimar, não fica assim não, vai dar certo. Só que a gente não confia, né? A gente tem que ver pelas próprias mãos da gente, então a gente acaba passando por esse processo muito doloroso que é da ansiedade. E a ansiedade é uma coisa muito angustiante, né, gente? É onde você sofre, né? As quedas de cabelo, né? Eu tive dermatite óssea, não sei se vocês já ouviram falar, por conta da ansiedade também, né? Que foi nesse processo de 4 anos, e a minha mãe falava, Josimar, calma, mas a gente, né, gente? A gente não acalma o coração, a gente tem que aprender mesmo, né? Tem que aprender, E eu vejo que assim, né, a força e a unidade, a união entre vocês, e a proximidade com Deus, né, fez com que você pudesse mesmo acalmar o seu coração e que você pudesse se fortalecer em Deus. E foi Deus mesmo, né, fortalecendo o seu coração. Enquanto a gente prepara, né, eu faço essa busca de preparação, e Deus falava ao meu coração que você foi assim como Ana, né? Uma mulher que pedia um milagre, um filho a Deus. E incessantemente ela estava na casa do Senhor, né? Orando, buscando por este milagre. E até que chega, né, de fato, o dia e a hora. E ali o milagre acontece. Então eu quero dizer para você, que bom que você conseguiu entender o plano e o propósito de Deus, que soube esperar em Deus, né? Nós sabemos que não foi um processo fácil, não, para você talvez foi ainda mais doloroso, porque como eu te falei, né, nós conhecemos a parte exterior, nós estamos vendo o lado de fora, mas quem está vivenciando isso está dentro de você, a situação é muito mais dolorosa e complicada. Mas eu fico feliz, né? O Isaac está aí correndo, né, na igreja, né? Graças a Deus por isso. E te falar que assim, é um milagre, e eu creio que muitos ainda Deus vai operar por meio da sua vida, porque Amém. Esse processo e esse tratamento que Deus ele aplicou na sua vida não é só para um momento, é para a vida mesmo, né? E eu quero falar com você assim, o que você tem a dizer
para mulheres que querem engravidar e que às vezes ficam desmotivadas, né? Ficam preocupadas, ansiosas, né? O que você tem a dizer para elas? Bom, o que eu tenho a dizer é a ansiedade vai vir, né? A gente não tem como a gente tentar controlar, mas que tudo é no tempo, no propósito de Deus. Deus, Ele sabe todas as coisas. E o que eu falo, gente, assim, mulherada, essas mulheradas, né? Querem ser mamãe, não desista dos seus sonhos, sabe? Porque eu não desisti do meu, né? E Deus sempre no controle da minha vida. Por mais que a gente fique triste, que a gente fala que não vai conseguir, que não vai dar certo, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Né? A gente tem que crer. E a fé. Eu falo que... deixa eu só contar só um pedacinho. O dia que realmente eu depositei a minha fé, que eu falei, Deus, a partir de hoje, está nas tuas mãos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu passei pela porta do meu quarto, e a gente estava no processo também, com a minha tia no hospital, então estava muito corrido, se desce, fica com ela, tal. E eu simplesmente voltei, eu passei no corredor da minha casa, voltei, ajoelhei na beirada da minha cama e falei, Senhor, às vezes eu acho que eu não tô buscando, que eu esqueci do meu sonho, mas eu não esqueci. Tá aqui, a partir de hoje, Senhor, eu te entrego. Eu ajoelhei no meu chão do meu quarto. Uau! E falei, Senhor, te isso entrego. Não podia, só um pedacinho, não, isso tinha que ser falado. Eu passei, mesmo. gente, eu assim, como se fosse hoje. Eu passei no corredor da minha casa, voltei, porque eu creio que Deus falou, volta porque é hoje. E eu voltei, ajoelhei, falei, Senhor, te entrego nas tuas mãos. Aí foi onde que eu realmente descansei. E quando pensa que não... Exatamente como Ana. Quando né? pensa que não, depois de 2 semanas, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Meu Deus. Então assim, já estava no processo, né? Deus falou, pronto, já está feito. Agora tá indo. Agora é seu. Agora já tá chegando o que é seu. O que eu te prometi chegou. Que fechamento. Eu agradeço, eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha mãe, da minha avó, que sempre me ensinou os caminhos de Deus, porque eu falo que se não foi pela graça do Senhor na minha vida, eu não sei se eu teria, né, buscado do jeito que eu busquei. Foi um processo que eu precisava passar para estar contando para vocês hoje. Amém. Amém? Te agradeço mais uma vez. Graças a Deus, não podia passar sem esse pedacinho, como ela falou assim, deixa eu só contar um pedacinho. Era um pedacinho que faltava de fato. E como foi maravilhoso. Eu espero que esse testemunho ele impacte a sua vida. E como bem disse a Josimara, né, que você, mulher, não desista dos seus sonhos, mas aprenda a confiar em Deus, a orar, a entregar a sua ansiedade, porque a Bíblia fala, né, que quando nós lançamos a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, lance a sua ansiedade. Se você está cansado, sobrecarregado, lance sobre mim, né? Troca comigo o seu fardo. Então, vários textos nós temos dentro das Escrituras e que nós possamos aprender este caminho, né? Não é nada fácil, mas o Senhor ele falou que estaria conosco em todos os tempos, em todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E nós cremos, nós temos essa certeza que você, mulher, homem que também nos ouve aí, né, seja sábio aí do lado da sua esposa, dando suporte, como bem fez o Renato com a Josimara, não deixando, né, que ela esmorecesse, nem se entristecesse, né? De fato, essa história muito se assemelha com a história de Ana, né? Como eu orava exatamente, tudo se encaixa. Então, que nós possamos mesmo meditar nas Escrituras, não deixar que a ansiedade nos consuma, mas que nós possamos entregar tudo ao Senhor, porque Ele, no tempo certo,
já tem tudo preparado. Nós é que precisamos aprender. Queridas, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família, e não deixe de exercer a sua maternidade, ainda que seja apenas um sonho, mas é no sonho que ela começa a ser exercitada. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.